O Dr. Ridley, na noite anterior à execução, encontrava-se um tanto espirituoso. Fez a barba e chamou sua ceia um banquete de casamento. Ao ver a senhora Irish, esposa do guardião, chorando, disse: "Embora meu café da manhã seja um pouco amargo, minha ceia será mais agradável e doce." O local da morte situava-se no lado norte da cidade, em frente ao Colégio Balliol. O Dr. Ridley vestia uma longa túnica preta de pelos e o Sr. Latimer usava um longo manto pendurado até os pés. O Dr. Ridley, ao passar por Bocardo, ergueu os olhos para ver o Dr. Grammer, mas este estava envolvido em uma conversa com um frade. Quando chegaram à fogueira, o Sr. Ridley abraçou Latimer com fervor e disse-lhe: "Tende bom ânimo, irmão, pois Deus há de atenuar a fúria das chamas ou nos fortalecer para suportá-la." Ele então se ajoelhou junto à estaca e, depois de orarem sinceramente juntos, tiveram uma breve conversa particular. O Dr. Smith pregou um breve sermão contra as mulheres, contra os mártires, que lhe teriam respondido, não houvessem sido impedidos pelo Dr. Marshall, o vice-chanceler. O Dr. Ridley tirou a túnica, as roupas e as deu ao cunhado, o Sr. Cheapside. Também deu muitos pertences frívolos a seus amigos chorosos, e a multidão ansiava conseguir um fragmento de suas roupas. Latimer nada deu, e devido à pobreza de seus trajes, foi logo despido de seu manto e permaneceu ereto e respeitável, sem medo da morte. Estando o Dr. Ridley vestido apenas em sua camisa, o ferreiro colocou-lhe uma corrente de ferro sobre a cintura, quando o Dr. Ridley pediu que o prendesse com segurança. Seu irmão, tendo amarrado um saco de pólvora no pescoço, deu alguns deles também ao Sr. Latimer. O Dr. Ridley, então, solicitou a Lord Williams, de fame, que defendesse com a rainha a causa de alguns homens pobres, a quem ele, quando bispo, fez concessões, mas que o atual bispo se recusara a confirmar. Um pedaço de madeira em chamas estava agora aos pés do Dr. Ridley, o que levou o Sr. Latimer a dizer: "Tem bom ânimo, Ridley, e sê homem. Hoje, pela graça de Deus, acenderemos uma vela na Inglaterra, e confio que ela nunca será apagada." Quando o Dr. Ridley viu o fogo arder em sua direção, gritou com uma maravilhosa e alta voz: "Senhor, Senhor, recebe meu espírito." Mestre Latimer, clamando com veemência do outro lado: "Ó Pai do céu, recebe minha alma." Recebeu a chama como se a abraçasse. Depois acariciou o próprio rosto com as mãos e, por assim dizer, as banhou um pouco no fogo. Logo morreu, sentindo pouca ou nenhuma dor. Bem, mortos estão, e a recompensa deste mundo já possuem. Qual recompensa restará para eles no céu? Declarará o dia da glória do Senhor quando vier com seus santos. No mês seguinte morreu Stephen Gardiner, bispo de Winchester e senhor chanceler da Inglaterra. Esse monstro papista nasceu em Bury, em Suffolk, e foi parcialmente educado em Cambridge. Ambicioso, cruel e intolerante, servia a qualquer causa. Abraçou o lado do rei no caso de Ana Bolena. Após o estabelecimento da reforma, declarou a supremacia do Papa um princípio execrável. E quando a rainha Maria chegou à coroa, adotou todas as suas visões papistas e se tornou bispo de Winchester pela segunda vez. Supõe-se que era sua intenção ter mudado o sacrifício de Lady Elizabeth, mas quando chegou a esse ponto, agradou a Deus removê-lo. Na tarde em que esses fiéis soldados de Cristo
Ridley e Latimer pereceram. Gardner sentou-se para jantar com um coração alegre. Mal havia começado a comer quando foi acometido por um mal-estar e levado para sua cama, onde permaneceu 15 dias em grande tormento, incapaz de evacuar de qualquer maneira, queimando em uma febre consumidora que somente teve fim com a morte. Execrado por todos os bons cristãos, oramos ao Pai das Misericórdias que esse homem recebeu no alto a misericórdia que nunca transmitiu aqui. Senhor John Philpott, filho de um cavaleiro nascido em Hampshire e criado em New College, Oxford, onde por vários anos estudou direito civil e tornou-se eminente na língua hebraica. Era um estudioso e um cavalheiro, zeloso na religião, destemido no temperamento e avesso à bajulação. Depois de visitar a Itália, retornou à Inglaterra, quando a situação parecia mais promissora nos dias do rei Eduardo. Durante esse reinado, continuou a ser o arquidiácono de Winchester, sob o comando do Dr. Ponet, que sucedeu Gardner. Após a ascensão de Maria, foi convocada uma assembleia na qual o Sr. Philpott defendeu a reforma e foi convocado a explicar-se diante de Gardner, novamente nomeado bispo de Winchester. Logo foi conduzido a Bonner e outros comissários para exame, em 2 de outubro de 1555, após 18 meses aprisionado. Diante de sua exigência de ver a comissão, o Dr. Storr disse cruelmente: perderei minhas vestes e meu casaco, mas hei de queimar-te. Encerrem-no na torre de Lollard, uma miserável prisão, pois varrerei o tribunal real e todas as outras prisões desses hereges. No segundo exame do Dr. Philpott, sugeriram que o Dr. Storr havia dito que o Lord Chanceler ordenara sua dispensa. É fácil prever o resultado dessa investigação. Foi, portanto, enviado ao depósito de carvão de Bonner, onde ingressou na companhia de um zeloso ministro de Essex, que fora induzido a assinar um documento de retratação, mas depois, atingido pela consciência, pediu ao bispo para voltar a tê-lo quando o rasgou em pedaços. Por causa de sua atitude, Bonner se acendeu em ira, golpeou-o furiosamente várias vezes e arrancou parte de sua barba. Philpott teve uma entrevista particular com Bonner na mesma noite e foi levado de volta ao seu leito de palha como outros prisioneiros no depósito de carvão. Depois de 7 exames, Bonner ordenou que fosse colocado no trono e no domingo seguinte separou-o de seus companheiros de prisão como semeador de heresia, ordenando-lhe seguir até um cômodo perto das Ameias de São Paulo, cujo tamanho era de 8 por 13 pés, do outro lado da torre de Lollard, e que passara despercebido por qualquer pessoa na galeria extrema do bispo. Ali o Sr. Philpott foi revistado, mas felizmente conseguiu esconder algumas cartas contendo seus exames. Na 11ª investigação, diante de vários bispos, o Sr. Morgan, de Oxford, foi encurralado de tal forma pela força dos argumentos do Sr. Philpott que ele disse: no lugar do espírito do evangelho que vos vangloriais de possuir, creio que estejais embriagados do espírito das prateleiras da adega, bem como estavam vossos companheiros antes de morrerem, e, ébrios, caminharam à morte. A essa observação infundada e brutal, o Sr. Philpott, indignado, respondeu: pelas tuas palavras, pareces estar mais familiarizado com esse espírito do que com o Espírito de Deus. Portanto, digo-te, beberrão e hipócrita, em nome do Deus vivo, cuja verdade tenho dito,
que Deus fará chover fogo e enxofre sobre os blasfemadores como tu. Foi então detido por Bonner, com a ordem de não lhe permitir que tivesse acesso à Bíblia nem à luz de velas. Em 4 de dezembro, o Sr. Philpott teve sua próxima audiência, seguida por mais 2, totalizando 14 conferências, anteriores ao exame final, no qual foi condenado. Tais eram a insistência e a ansiedade dos católicos em trazê-lo para o seio de sua igreja, auxiliados pelas habilidades argumentativas dos mais ilustres bispos papais. Esses exames, demasiado longos e cultos, foram todos escritos pelo Sr. Philpott, e prova mais contundente da estutícia dos doutores católicos não pode ser concebida por uma mente imparcial. Em 16 de dezembro, no consistório do bispo de São Paulo, Bonner, depois de acrescentar alguns apontamentos triviais à sua acusação, como secretar pó para fazer tinta, escrever algumas cartas particulares, etc., passou a proclamar a terrível sentença diante dele, depois que os outros bispos haviam insistido e tentado por todos os meios encorajá-lo a se retratar. Posteriormente, Philpott foi conduzido a Newgate, onde o avarento guardião católico o carregou com ferros pesados que, graças à humanidade do Sr. Marchand, por ordem dele, foram retirados. Em 17 de dezembro, Philpott recebeu a notícia de que morreria no dia seguinte e, pela manhã, por volta das 8 horas, encontrou alegremente os xerifes que haveriam de atendê-lo no local da execução. Ao entrar em Smithfield, o terreno estava tão enlameado que 2 oficiais se ofereceram para carregá-lo até a estaca, mas ele respondeu: "Trataríeis a mim como se eu fosse um papa? Estou contente em terminar minha jornada a pé." Chegando à estaca, disse: "Deveria eu recusar-me a perecer na estaca quando meu Redentor não se recusou a sofrer a morte mais vil na cruz por mim?" Então, recitou humildemente os Salmos 107 e 108 e, quando terminou suas orações, agarrou-se no poste, ao que atearam fogo à pilha. Em 18 de dezembro de 1555, pereceu esse ilustre mártir, reverenciado pelos homens e glorificado nos céus. John Lomas, Agnes Snot, Anne Wigret, Joan Soli e Joan Katmer. Esses 5 mártires pereceram juntos no dia 31 de janeiro de 1556. John Lomas era um jovem de Tenderden. Foi convocado a comparecer à cantuária e examinado em 17 de janeiro. Suas respostas eram adversas à doutrina idólatra do papado. Por isso foi condenado no dia seguinte e morreu no dia 31 de janeiro. Agnes Snot, viúva da paróquia de Smarden, foi várias vezes convocada perante os fariseus católicos e, rejeitando a absolvição, as indulgências, a transubstanciação e a confissão auricular, foi julgada digna de passar pela morte e sofreu o martírio em 31 de janeiro junto a Anne Wigret e Joan Soli, que foram colocados em circunstâncias semelhantes e morreram ao mesmo tempo, com a mesma resignação. Joan Katmer, a última nessa companhia celestial da paróquia Hitler, era a esposa do mártir George Katmer. Raramente, em qualquer país, por controvérsia política, 4 mulheres cujas vidas eram irrepreensíveis e a quem a compaixão dos selvagens teria poupado foram levadas à execução. Não podemos deixar de observar aqui que, quando o poder protestante conquistou a ascensão sobre a superstição católica e foi necessário algum grau de força nas leis para reforçar a uniformidade, por isso, algumas pessoas intolerantes sofreram na pele ou foram, de alguma forma, privadas de seus bens. São poucos os relatos sobre pessoas sendo queimadas, terríveis crueldades sendo exercidas ou pobres mulheres levadas à fogueira, mas é de natureza do erro recorrer à força, em vez de argumentar, e silenciar a verdade, tirando a existência, situação da qual o próprio Redentor
é um exemplo. As 5 pessoas acima foram queimadas em 2 estacas em um único fogo, cantando hosanas ao Salvador glorificado até que o sopro da vida se extinguiu. Sir John Norton, presente, chorou amargamente por seus sofrimentos imerecidos. Arcebispo Cranmer. O Dr. Thomas Cranmer era descendente de uma família antiga e nasceu na vila de Arcellecton, no condado de Northampton. Após a educação escolar habitual, foi enviado para Cambridge e escolhido como aluno de Jesus College. Ali se casou com a filha de um cavalheiro, pelo qual abdicou de sua vaga e tornou-se leitor no Buckingham College, colocando sua esposa no Dolphin Inn, cuja senhoria era uma parente dela, de onde surgiu o relato infundado de que ele era um moço de estrebaria. Sua dama logo depois morreu durante o parto. Como uma demonstração de reconhecimento, ele foi readmitido como membro da faculdade antes mencionada. Alguns anos depois, foi promovido a professor de teologia e nomeou um dos examinadores sobre aqueles que estavam plenamente qualificados para se tornarem bacharéis ou doutores em teologia. Era seu princípio julgar as qualificações pelo conhecimento que possuíam das Escrituras e, portanto, muitos padres papistas foram rejeitados e outros progrediram muito. Foi fortemente solicitado pelo Dr. Capon para ser um dos bolsistas na fundação da faculdade do cardeal Wolsey, em Oxford, oferta que se arriscou a recusar. Enquanto continuou em Cambridge, a questão do divórcio de Henrique VIII com Catarine foi discutida. Naquela época, por causa da praga do Dr. Cranmer, foi para a casa do Sr. Cressy, na Alton Abbey, cujos 2 filhos eram seus alunos. O caso do divórcio, contrariando a aprovação do rei, permaneceu indefinido por 2 ou 3 anos, devido às intrigas dos canonistas e civis, e embora os cardeais Campeius e Wolsey tenham sido comissionados de Roma para decidir a questão, eles propositalmente protelaram a sentença. Aconteceu que o Dr. Gardiner, secretário, e o Dr. Fox, defensores do rei, no processo acima, foram à casa do Sr. Cressy para se hospedarem, enquanto o rei se retirou para Greenwich. No jantar, seguiu-se uma conversa com o Dr. Cranmer, que sugeriu que a questão de um homem se casar com a esposa de seu irmão ou não poderia ser fácil e rapidamente decidida pela palavra de Deus, e isso tanto nos tribunais ingleses quanto naqueles de qualquer nação estrangeira. O rei, inquieto com o atraso, pediu que o Dr. Gardiner e o Dr. Fox os consultassem, lamentando que uma nova comissão devesse ser enviada a Roma e o processo fosse protelado indefinidamente. Ao relatar a conversa que havia ocorrido na noite anterior com o Dr. Cranmer ao rei, Sua Majestade o convocou e lhe falou quanto ao incômodo em sua consciência sobre a quase afinidade que tinha com a rainha. O Dr. Cranmer aconselhou que o assunto fosse encaminhado aos mais versados teólogos de Cambridge e Oxford, pois não estava disposto a se intrometer em um caso de tanto peso. Mas o rei ordenou que entregasse sua opinião por escrito e para esse fim se dirigisse ao conde de Wiltshire, que o acomodaria com livros e tudo o que fosse necessário para a ocasião. Cranmer imediatamente o fez, e em sua declaração não citou apenas a autoridade das Escrituras, dos conselhos gerais e dos escritos antigos, mas sustentou que o bispo de Roma não tinha autoridade para dispensar a palavra de Deus. O rei perguntou se ele sustentaria essa ousada declaração, e ao responder afirmativamente, foi nomeado vice-embaixador em Roma, em conjunto com o conde de Wiltshire, o Dr. Stocksley, o Dr. Carney, o Dr. Bennet e outros. Antes disso, o casamento foi discutido na maioria das universidades cristãs e em casa. Quando o Papa apresentou o pé para ser beijado,
como de costume, o conde de Wiltshire e seu grupo recusaram. De fato, afirma-se que um cão spaniel de conde, atraído pelo dedo mínimo do pé do Papa, deu-lhe uma mordidela, ao passo que sua santidade recolheu seu pé sagrado e chutou o agressor com o outro. Assim que o Papa exigiu a causa de sua delegação, o conde apresentou o livro do Dr. Cranmer, declarando que seus instruídos associados haviam vindo defendê-lo. O Papa tratou a delegação de maneira honrosa e marcou um dia para a discussão, que acabou por adiar, como se estivesse com medo da questão da investigação. O conde retornou e o Dr. Cranmer, por desejo do rei, visitou o imperador e teve sucesso em levar sua opinião a ele. Após o retorno do médico à Inglaterra, o Dr. Warham, arcebispo da Cantuária, tendo abandonado essa vida transitória, foi merecidamente e pelo desejo do Dr. Warham elevado àquela eminente posição. Nessa função, pode-se dizer que ele seguiu de perto a disposição de São Paulo. Diligente no serviço, levantava-se às 5 da manhã e continuava a estudar e orar até às 9. Entre as 9 e o almoço, dedicava-se aos assuntos terrenos. Depois da refeição, se algum requerente quisesse ser ouvido, determinaria suas obrigações com tanta afabilidade que os infratores dificilmente se desagradariam. Depois jogava xadrez por 1 hora, ou via os outros jogarem, e às 5 horas ouvia a leitura do livro de oração comum, e até o jantar aproveitava para sair em um passeio. No jantar, sua conversa era animada e divertida. Então novamente caminhava ou se entretinha até às 9 horas e depois se dirigia ao seu escritório. Era tido na mais alta estima pelo rei Henrique e realmente possuía a pureza e os interesses da igreja inglesa enraizados profundamente no coração. Seu caráter brando e clemente é demonstrado no exemplo a seguir. Um padre ignorante do interior chamou Cranmer de estribeiro e falou muito depreciativamente de sua instrução. Lord Cromwell, ao ser informado a respeito, enviou um homem a Flet e seu caso foi relatado ao arcebispo pelo senhor Chertsey, um merceeiro e um contraparente do padre. Sua carta, tendo convocado o ofensor, discutiu com o padre e solicitou que questionasse Cranmer sobre qualquer assunto. Esse homem, subjugado pela boa índole do bispo e conhecendo sua própria e flagrante incapacidade, recusou e implorou seu perdão, que foi imediatamente concedido, com a obrigação de empregar melhor seu tempo quando retornasse à sua paróquia. Cromwell ficou muito irritado com a transigência exibida, mas o bispo estava mais disposto a sofrer ferimentos do que retaliar de qualquer outra maneira que não fosse por bons conselhos e bons ofícios. Na época em que Cranmer foi promovido a arcebispo, era capelão do rei e arquidiácono de Taunton. Também foi constituído pelo Papa penitenciário geral da Inglaterra. O rei considerou que Cranmer seria obsequioso. Logo este casou o rei com Ana Bolena, realizou sua coroação, foi padrinho de Elizabeth, a primeira filha, e divorciou o rei de Catarina. Embora Cranmer recebesse uma confirmação de seu status do Papa, sempre protestou contra o reconhecimento de qualquer outra autoridade que não a do rei, e persistiu nos mesmos sentimentos independentes até antes dos comissários de Maria em 1555. Um dos primeiros passos após o divórcio foi impedir a pregação em toda a sua diocese, mas essa medida restrita tinha uma visão mais política do que religiosa, pois houve muitos que se manifestaram contra a conduta do rei. Em seu novo cargo, Cranmer agitou a questão da supremacia e, com seus argumentos justos e poderosos, induziu o parlamento a dar a César o que é de César. Durante a residência de Cranmer na Alemanha, em 1531, ele conheceu
Osiander em Nuremberg e casou-se com sua sobrinha, mas a deixou com ele durante seu retorno à Inglaterra. Depois de uma temporada, a chamou em segredo, e ela permaneceu com ele até o ano de 1539, quando 6 artigos o obrigaram a enviá-la de volta à sua família por um tempo. Deve-se lembrar que Osiander, tendo obtido a aprovação de seu amigo Cranmer, publicou a laboriosa obra da Harmonia dos Evangelhos em 1537. Em 1534, o arcebispo completou o mais querido desejo de seu coração, a remoção de todos os obstáculos à perfeição da reforma, pela assinatura dos nobres e bispos, a única supremacia do rei. Somente o bispo Fisher e Sir Thomas More fizeram objeções, e como seu tratado não se opunha à sucessão, Cranmer estava disposto a considerar como suficiente, mas o monarca não aceitaria de outra maneira que não uma concessão por completo. Pouco tempo depois, Gardiner, em uma conferência privada com o rei, falou de maneira hostil sobre Cranmer, a quem odiava maliciosamente. Por assumir o título de primaz de toda a Inglaterra como alvitante para a supremacia do rei, isso criou muito ciúme contra Cranmer, e sua tradução da Bíblia foi fortemente contestada por Stokesley, bispo de Londres. Disse, após a morte da rainha Catarina, que sua sucessora, Ana Bolena, se alegrou uma lição para mostrar quão superficial é o julgamento humano, já que sua própria execução ocorreu na primavera do ano seguinte, e o rei, no dia seguinte à decapitação da supliciada dama, casou-se com a bela Jane Seymour, uma dama de honra da falecida rainha. Cranmer sempre foi amigo de Ana Bolena, mas era perigoso se opor à vontade do mundano e tirânico monarca.